Salve, salve pessoal, deixe o like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E o Flamengo sofreu uma importante derrota nos bastidores na noite desta sexta-feira com a escalação de Piero Mazza, um árbitro chileno de 40 anos, para apitar o jogo da próxima quinta-feira contra o Estudiantes em La Plata pelas quartas de final da Libertadores da América. Por quê? Bom, Piero Mazza, para quem não sabe, foi o árbitro que marcou um pênalti escandaloso a favor do Estudiantes na partida contra o Cerro Porteño em Assunção, ou seja, na casa do Cerro Porteño, que resultou no gol de Ascaciba. Nos acréscimos, o Ascaciba faz esse gol e o Estudiantes acaba vencendo por 1-0 e aí empata por 0-0 em La Plata contra o fraco time do Cerro Porteño e acaba se classificando para as quartas de final justamente para enfrentar o Flamengo. É um escárnio, né? É um escárnio porque você tem um árbitro que apitou a eliminatória anterior, ou seja, para que a repetição se há tantos árbitros no futebol sul-americano, né? E tem um histórico recente de beneficiar claramente a equipe dos Estudiantes, que é o adversário do Flamengo na próxima quinta-feira, como eu disse, tá? Eu fui levantar a ficha do Piero Mazza nessa temporada pela Libertadores da América. Ele apitou 11 jogos. E tem uma curiosidade importante aí. Dos 11 jogos, em 6 deles o visitante se saiu melhor. Tá? Inclusive, numa eliminatória em que era muito fácil ele operar o time visitante, no caso, o Boca Juniors contra o Alianza Lima, jogo na Bombonera, e o Alianza Lima, nos pênaltis, acabou eliminando o Boca ainda na fase preliminar da Libertadores da América. Tá? Então, tem um ponto muito negativo que para mim sobressai, que é o fato de já ter beneficiado os Estudiantes nessa Libertadores da América na fase anterior, logo na fase anterior, mas tem isso, né? Ele não é necessariamente caseiro, tanto que o Estudiantes ganha do Cerro Porteño fora de casa, tá? Chilenos e argentinos se odeiam, tá? Por causa de questões geopolíticas, do canal de Beagle, né? Briga por território, aquela coisa toda. Para quem não sabe, são países fronteiriços. A Argentina fica ao leste do continente e o Chile ao oeste, tá? O Chile, uma faixinha muito grande no sentido vertical, mas horizontalmente um território pequeno, o do Chile, e há essa briga histórica entre chilenos e argentinos. Outro ponto negativo para o Piero Mazza, e aqui, gente, a gente está destrinchando a carreira dele, tá? Para trazer informação para você. Ele apitou em 2023 aquele jogo em que o Independiente Del Valle derrota o Flamengo por 1-0 na Supercopa lá em Sangolquí, tá? Depois o Flamengo vence no Maracanã e perde nos pênaltis. Então tem esse histórico também de ter apitado um jogo em que o Flamengo não se deu bem. Eu não me lembro, honestamente, recorro à memória de vocês, deixem aqui nos comentários o que vocês se lembram. Eu não me lembro de um lance polêmico nessa partida. Eu não consigo me lembrar, tá? Se não assistir ao jogo de novo, estou gravando esse vídeo, tão logo soube da escalação de Piero Mazza para apitar essa partida. Fato é que o Flamengo foi operado sem anestesia no Maracanã, na partida contra o Estudiantes. Todo mundo sabe disso. A Conmebol, inclusive, anula o cartão vermelho do Plata e tem precedente para isso. O mais importante é isso, porque um monte de gente na rede social está falando abriu um precedente perigoso. Não, já existia o precedente. Por 2 vezes. O precedente foi aberto, na verdade, em 2014, quando o Leandro Romagnoli, num jogo contra o Cruzeiro, aliás, tem um cartão revogado também, e o São Lourenço, que era o time dele, acaba se sagrando campeão da Libertadores naquela temporada. E em 2018, o Dedé numa expulsão ridícula, nível do Plata, no jogo contra o Boca Juniors. A Conmebol olha e fala, não, gente, peraí, não dá. E aconteceu mesmo com o Flamengo. O Flamengo recorreu a isso, baseado, claro, no precedente.
Ô, peraí, se já aconteceu isso, e é escandaloso esse lance, como é que eu não vou recorrer? Recorreu e ganhou. E tá certo. E tá certo, não tem problema nenhum em relação a isso. Só que muitas vezes o clubismo impede as pessoas de sacarem isso, né? Pelo menos tem que pesquisar. Existe um precedente. Existe um precedente. Assim como liminares no futebol brasileiro. Efeitos suspensivos. A história é marcada por isso. Os clubes estão cada um olhando para o seu. E cabe à diretoria dos clubes defender os clubes daquilo que acha, as diretorias acham que é errado. E a arbitragem de Andrés Rojas foi um desastre no Maracanã. O Flamengo foi operado. Aí tem a questão do pênalti do Samuel Lino, que naquele momento o Flamengo vencia o jogo com enorme tranquilidade. Não importa, pênalti é pênalti. Não importa se o trançapé foi forte, não foi, mas foi suficiente para derrubar o jogador. Pênalti. E aí o VAR tem de chamar. Porque tem muita gente passando pano para o VAR no que diz respeito ao lance da expulsão do Plata, em que o camarada que opera o VAR fala assim, putz, foi falta no Plata, mas é segundo amarelo, eu não posso intervir. Foi pênalti antes. Do Rodrigues, ele faz assim com a mão. Né? Ele claramente levanta a mão, faz assim e baixa a mão de novo. Pênalti. Pênalti. Então o VAR interveio ou não interveio quando poderia intervir, deveria intervir para marcar um pênalti. É prerrogativa do VAR marcar o pênalti. Ah, mas não pode ser acionar o árbitro de campo. O VAR nunca é acionado, tá, pessoal? O VAR sempre aciona. É bom você também. Ah, o árbitro não foi ver no VAR. O árbitro não foi ver no VAR porque o VAR não o chama, tá? Então, assim, é muito importante a gente não passar pano para o VAR, porque o VAR poderia ter chamado em caso de pênalti, não pode chamar em caso de cartão amarelo, ok, mas em caso de pênalti, sim. E eu acho que houve 2 pênaltis naquele lance. Do Rodrigues, metendo a mão na bola, e a pancada no Plata, que para mim foi pênalti também. E aí tem o cúmulo do absurdo, que é o 4º árbitro chegar ao Eduardo Domingues, técnico do Estudiantes, que é bom técnico, aliás, falar assim, ó, o Gomes dessa entrada no Arrascaeta aí, é melhor você tirá-lo de campo, hein? O cara vai ser expulso. Aliás, o Gomes foi até o final da partida. Então, são questões que não podem passar batidas, né? Mas a Conmebol vai tirar o árbitro de formação do Rodrigo Matos até do Mundial Sub-20. Gente, o estrago está feito. Em relação à anulação do cartão do Plata, o estrago está feito. O Flamengo já foi operado no Maracanã sem anestesia e nada vai mudar isso. E a escalação do Piero Mazza, para mim, é uma falta de sensibilidade, no mínimo. Falta de sensibilidade da Conmebol. Tá? Por exemplo, você pega o jogo do Racing contra o Vélez. Quem vai apitar? Esteban Ostojic, do Uruguai. Baita árbitro. Pô, qual é o jogo que tem um precedente, falando em precedente, né, que levanta suspeita? Jogo no Flamengo. Por que você não coloca o melhor árbitro para apitar essa partida? O Facundo Tella é bom, mas o Facundo Tella é argentino, então ele não poderia apitar essa partida. Coloca o Esteban Ostojic. Vou botar o melhor aqui, mas não. Coloca o Piero Mazza, que é o árbitro que operou o seu Portenho em Assunção, na casa do seu, para apitar o jogo entre Flamengo e Estudiantes. Para tudo, cara. É bizarro isso, é bizarro. Assim, estamos em 2025, eu me sinto nos anos 80, 90. Quando os times eram prejudicados. E tem o VAR, e o VAR serve para quê? Para nada. O VAR foi implementado no futebol para acabar com erros absurdos. E houve vários erros absurdos nesse jogo do Flamengo, e o VAR não interveio em nenhum momento. Ou seja, uma situação muito complicada, delicadíssima da arbitragem. E sim, a Conmebol, na minha opinião, está sob suspeita. Está sob suspeita. Não vou falar aqui que é um complô, porque eu não tenho informação para isso. Se eu tivesse, eu falaria. Seria leviano da minha parte chegar para você e falar existe um complô claramente e tal. Seria leviano. E eu não quero ser leviano aqui. Eu estou trazendo informação a você e opinião também para você formar a sua opinião no que diz respeito a tudo isso que vem acontecendo no futebol sul-americano.
E botaram o Alexis Herrera também para apitar o jogo do São Paulo, venezuelano, ruim pra caramba, que apitou a eliminação do São Paulo em 2023 na Copa Sul-Americana para a mesma LDU, né? Então, fica complicado. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.